Olá! Então, eu vou fazer um breve resuminho dessa parte de ótica, começando aqui em cores. A primeira coisa que eu quero comentar, é mais por curiosidade mesmo, mas o pico de emissão do Sol é no verde, tá? Um verde um pouquinho puxado para o amarelado ali. O pico de absorção do olho humano também é no verde, tá? De sensitividade. Não é por acaso. A sensibilidade do olho humano está aí próximo à emissão do Sol. Questões evolutivas, né? Se a gente tivesse evoluído dentro da água, poderia ser diferente, tá? A gente enxerga uma faixa do espectro, tá? E é isso que a gente chama de luz, certo? Então a gente enxerga todas essas cores compreendidas. Outros animais vão enxergar outra coisa. O cachorro aqui, é só curiosidade mesmo, que o cachorro ele não consegue perceber o verde, como você pode ver. Aqui o vermelho dele não é tão bom, o roxo ali ele também não vê, tá? E isso aqui é muito importante, a luz. O que é a luz monocromática? É uma cor só, tá? E o policromático é muitas cores. Pra gente isso é fácil. Tem isso aqui, é só uma imagenzinha, né, de um experimento em que aparece como que seria isso de criar uma luz monocromática, tá? Usando um prisma e tal. Mas uma maneira mais moderna e mais fácil de criar uma luz monocromática é com laser. Então a luz branca, ela é a mistura dessas cores aqui. Eu vou falar mais sobre isso. E o prisma, teoricamente, se você tem um prisma de angulação diferente, você consegue juntar essas cores aí. Tá. Essa aí é a pegadinha. Quantas cores tem o arco-íris? São 7 faixas de cores. Se eu te pedisse para contar quantas cores tem aqui, ó, é impossível, porque é um número infinito de cores. Então o arco-íris tem infinitas cores, mas ele tem 7 faixas de cores. Então a nossa cultura separou o arco-íris em 7 faixas de cores. A gente consegue distinguir 7 faixas, mais ou menos assim que a gente chegou e deu nome. Tá? É só questão de nomenclatura mesmo. Mas a verdade mesmo é que são infinitas cores. Certo? Mas o que é essa cor? Existe uma diferença entre cor luz e cor pigmento. A cor luz é o que chega até o nosso olho, né, e tal, é o RGB. O que significa o RGB? Né? É o vermelho, verde, azul, e vai significar o seguinte, que se eu misturar o vermelho com o verde, vai dar o amarelo. Acontece que eu estou falando de luz, tá? Se eu misturar a luz vermelha com a luz verde, vai dar a luz amarela. Se eu misturar todas as 3 cores em igual proporção, RGB, vai dar a cor branca, tá? Ou seja, mistura de todas as cores luz. Por que isso? Porque essas cores elas são aditivas. Então é verde mais vermelho mais azul, certo? Acontece que as cores pigmento, se eu misturar, vai dar outros valores. Primeiro que as cores primárias já são diferentes, né? Não é RGB mais, né? É CMYK, que é o ciano, magenta e o amarelo. O K, na verdade, é o preto, tá? É uma cor aí para corrigir. E é isso daqui que você tem na sua impressora, por exemplo, ou no filme fotográfico colorido, que você tem, sabe aquelas impressoras que tem as tintas separadinhas? Então, elas têm as tintas, são essas tintas aqui. Então, significa que se eu misturar o amarelo com o magenta, na verdade, é o amarelo menos o magenta, que vai dar vermelho. Certo? Então, se eu misturar, se eu pegar todas as cores, o preto, por exemplo, e tirar o verde, ele vai dar o magenta. Certinho? Bom, então, agora que a gente já sabe a diferença entre cor luz e cor pigmento, vamos entender uma coisa. Por que um objeto é da cor que é? O objeto verde, por exemplo,
Por que ele é verde? Porque você ilumina ele com a luz branca, ele absorve todas as cores e reflete o verde, tá? Então aqui um diagramazinho, ele absorve todas as cores, ó, tá? Então significa o seguinte, se você iluminar ele só com a luz vermelha, por exemplo, como é que ele vai ficar preto? Porque ele absorve vermelho? Sim, ele absorve, olha aqui, ó. Tá vendo ele absorver o vermelho? Se você iluminar ele só com amarelo, o que vai acontecer? Ele vai absorver o amarelo, certo? Ele só vai refletir o verde. Tranquilo? Então, e o objeto branco? Por que ele é branco? Porque ele reflete todas as cores. Então, se você iluminar ele com amarelo, ele vai ficar amarelo. Se você iluminar ele com azul, vai ficar azul. Se você iluminar com vermelho, vai ficar vermelho. Por quê? Porque ele reflete todas as cores. Ok? Tranquilo? Refletindo então todas as cores. E o objeto preto? O preto ele vai absorver todas as cores. Razão pela qual, quando você usa uma camisa preta no sol, né, você fica com uma temperatura maior. Você se aquece mais, né, porque está absorvendo a luz ali e a transformação de energia luminosa em térmica. Então, absorve. Agora, então, o preto. Se você iluminar com azul, preto. Se iluminar com vermelho, preto. Se iluminar com amarelo, preto. Ok? É basicamente isso. Não há reflexão. Agora, então é esse tipo de pergunta, né? Então, um objeto azul iluminado com a luz monocromática verde. Qual é a cor desse objeto? Que cor ele vai ficar? Preto. Por quê? Não faz sentido. Pensa só. O objeto é azul. Então, foca nisso que eu vou te dizer. O objeto é azul. Significa que ele vai absorver todas as cores e emitir o azul. Você entregou o azul para ele? Não. Ele vai absorver todas as outras cores, concorda? Então, se você ilumina ele com verde, ele vai absorver todas as outras cores. O verde é a outra cor? É. Então, vai absorver verde? Vai. E vai refletir o quê? Nada. Quem não reflete nada é preto. Então, pronto. Ok? Agora uma pergunta. Uma planta é verde, ok? De qual é a cor que ela realmente precisa? Ela precisa do verde? Não, ela não precisa do verde. Se eu vier aqui, ó, cor luz e cor pigmento. Se eu pegar o branco e tirar o verde, o que sobra? Vermelho e azul. A soma desses dois dá o magenta. Então significa que se a planta não precisa do verde, ela só precisa do magenta? É isso mesmo. Isso gera uma tecnologia. Para você ter uma ideia, aqui são dois tipos de clorofila. Clorofila A e clorofila B. Bom, ok. Então aí tem uns picos, né? Ali, ignora essa cor amarela e verde, tá? Porque a cor mesmo dessa faixa de frequência é o azul e o vermelho. Então, se você pega o vermelho padrão e o azul padrão, o que você tem são esses picos que estão aí, ó, vermelho e azul, ok? E isso você pode criar uma lâmpada que seja assim, que tenha vermelho e tenha azul. É chamada de Grow LED. Então, o que acontece? Ela vai otimizar a absorção de uma planta. Então, se você quer criar uma planta e você não tem sol, você pode usar essa lâmpada. Significa que a potência da lâmpada vai ser melhor aproveitada. Se você iluminar a planta com a luz branca, por exemplo, o que significa? Que ela vai absorver o magenta e vai te entregar o verde. Ora, se ela vai absorver o magenta e vai te entregar o verde, que ilumina com magenta de uma vez. Esse é o Grow LED. Quando você ilumina, olha o que acontece. A planta, tá vendo que ela não tá verde, bonitinha? Aqui do lado, aqui é iluminado com luz branca, né? Claro, óbvio. E aqui desse lado é iluminado com magenta. Tá vendo que isso aqui não dá pra ver direito que é verde? Ela tá bem escura. É esse o efeito, né? A luz, por quê? Porque isso aqui é verde, vai absorver todas as cores e vai ficar preto desse jeito. O que é esse Grow LED? É basicamente isso, né? Você tem o LED azul, o LED vermelho, e aí você tem os adicionais, tá? Você tem o infravermelho e o UV. Na verdade, você tem um spotzinho de branco só porque
A planta, eu acho que por questões biológicas, tá? A planta ela precisa de um pouquinho de verde também, então a gente coloca um pouquinho de branco ali. Mas o Grow LED é basicamente isso, vermelho e azul. Aqui os espectros, tá? Esse espectro, coloquei aqui só para você ver a diferença entre as lâmpadas, entre o LED, o incandescente, o fluorescente, mais por curiosidade, mas bom, como com isso não. E os princípios de propagação, princípios fundamentais. Primeiro, propagação, a gente fala de 3 princípios, né? Que é a propagação retilínea da luz, onde vai aparecer eclipse, câmara escura e coisas do tipo. É sério mesmo. Independência de propagação dos raios, o que significa que eles não vão trombar e modificar um ao outro. Afinal de contas, você sabe disso, são ondas, né? Reversibilidade do caminho, que vai dizer se vai por um caminho, vai retornar pelo mesmo sem nenhum problema. Vou explicar isso melhor. Então, o primeiro princípio fundamental vai falar o seguinte: no meio homogêneo e transparente, a luz propaga em linha reta. Então, exemplos, eu preciso de exemplos experimentais que mostram que esse princípio é verdadeiro. Formação de sombra e penumbra, tá? Se a luz não se propagasse em linha reta, não tinha sombra, não tinha eclipse, não tinha penumbra. Formação de imagem em câmara escura, ok? Eclipse também. Então, a formação... Por quê? Olha só, então aqui você tem um caso aí de sombra, também chamado de umbra, tá? Em que você tem uma fonte pontual aqui. O que é uma fonte pontual? Uma fonte pontual, ela é uma fonte que está próxima ao objeto e a dimensão dela não é grande, considerado ao objeto. Ela está próxima, ela gera uma sombra. Região iluminada, e aqui sombra, também chamada de umbra. Outra fonte, a fonte extensa. Qualquer fonte que está longe, o Sol, por exemplo, longe o suficiente para gerar raios paralelos, certo? Então ela gera 2 regiões, a sombra e a penumbra. Quando tem penumbra, é o eclipse parcial, tá? No caso do eclipse, é exatamente isso. A sombra, ou umbra, é o eclipse total. Então a pessoa que está ali naquele país, onde tem uma sombra de um eclipse, ela está vendo o eclipse total. A pessoa que está na penumbra, ela só vê o parcial, certo? Bom, eclipse, acabei de falar, não tem novidade nenhuma. Eclipse solar, então, o que é? A Lua está tampando ali o Sol, né? E o eclipse total, então isso aqui eu já falei. Eclipse total é a pessoa que está ali na sombra, eclipse parcial é a pessoa na penumbra. Certinho? Coisas importantes sobre isso. Deixa eu pensar aqui. Esse aqui é um exemplo, né? Você tem uma sombra aqui, ó. E aqui você tem uma penumbra. As pessoas que estão aqui estão vendo o eclipse parcial. Certo? Mais coisas. Isso aqui, eclipse lunar. O que é o eclipse lunar? A Lua tá fazendo, a Terra está fazendo sombra ali na Lua, certo? Ok. Câmara escura. Esse é um exemplo de uma câmara escura, que é um furinho. Você tem uma caixa, e essa caixa tem um furinho, e forma uma imagem de cabeça para baixo. Tá, mas por que forma uma imagem de cabeça para baixo? Olha aí, outro exemplo, um quarto feito de câmara escura. Esse Abelardo, que é esse artista que faz isso, né? A câmara escura, então, um exemplo é esse. A gente viu lá no laboratório, você tem um objeto, e uma caixa, e tem um furinho, e papel vegetal na parte de trás. A luz se propaga em linha reta aqui. Mas vamos imaginar que a luz não se propagasse em linha reta. O que poderia acontecer é o seguinte: a luz ela vir para cá e ela passar por aqui e subir. Então o objeto não estaria de cabeça para baixo. O objeto estar de cabeça para baixo é uma comprovação de que a luz está se propagando em linha reta. Lembrando, voltar aqui rapidinho, que você pode usar semelhança de triângulos para resolver, para saber tamanho
desse objeto em relação às dimensões da câmera escura e em relação à distância que você está do objeto real. Tá? Exercícios a gente faz depois. Outro exemplozinho, a imagem ela é real, porque ela é projetada, né? E ela é invertida, ou seja, de cabeça para baixo. Outro princípio de propagação é independência dos raios, significa que, sei lá, eles vão encontrar e ali vai ter uma soma, né? A soma dos raios ali dando branco, como deveria ser, né? Você tem o R, G e B, ok? Mas, depois desse encontro, elas vão embora como se nada tivesse acontecido, né? Então, eles são independentes. Reversibilidade, o que vai acontecer? Significa que o caminho seguido pela luz é o mesmo na ida e na volta. Um exemplo aqui, olha só a refração, um espelhinho, volta. Se eu inverter, colocar, ao invés da lanterna aqui, eu colocar a lanterna aqui, ele volta no mesmo lugar, certo? Aqui o exemplo é que se você está olhando e você está vendo o olho do motorista, significa que ele também está vendo o seu olho, certo? Então esses foram os princípios fundamentais para propagação retilínea. Lembra da câmera escura, eclipse, independência de propagação dos raios. Os raios passam, né, eles se cruzam e vão embora como se nada tivesse acontecido. Reversibilidade do caminho, se você vê o olho do motorista, o motorista vê o seu olho e pronto, é basicamente isso.